Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos vamos ser contemplados com mais uma palestra hoje, a apresentação e etiqueta de advogados que conquistam clientes. É uma palestra interessante, então é uma espécie de, que estive conversando com o palestrante agora lá na sala, que isso seria como se fosse uma relações públicas. É muito interessante, então, uma forma de conquistar o cliente, uma forma de se apresentar. Então, o expositor é o professor Átila Almada. Antes de passar a palavra a ele, então eu vou mais uma vez lembrar que isso é promovido pelo Departamento de Cultura e Eventos, presidido pelo Dr. Humberto Borges Durso e pelo Dr. Marcos da Costa, o nosso presidente. O currículo do professor Átila Almada é o seguinte: é licenciado em Letras pela Unicamp, é docente em colégios, cursos de pré-vestibulares e preparatórios para concursos públicos, pesquisador de memória histórica paulista, consultor da Comissão do Acadêmico de Direito e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB. Então, eu tenho certeza que nós teremos hoje, é uma novidade, é a primeira palestra que eu vejo, que eu presido nesse sentido. Mas tenho certeza, pela forma que tem, pelo currículo, que nós teremos hoje uma bela palestra nesse sentido. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra então ao Dr. Átila Almada. Muito obrigado. Boa noite. Fico muito feliz que vocês tenham vindo. Esse título de etiqueta e atendimento é um título novo aqui na OAB. A Almada Consultoria já trabalha com esse portfólio também de comunicação há algum tempo. Mas fico muito feliz, como disse, porque atender a um cliente é um desafio hoje para qualquer um que presta um serviço. Mesmo que seja um serviço de primeira necessidade, mesmo que você venda um produto que não tem como não ser consumido, há uma concorrência cada vez maior, sobretudo em épocas bicudas como a nossa, e você, bom profissional, não pode ter só competência técnica, você precisa se diferenciar para atender a esse cliente. Bom, a primeira coisa, já que estamos falando de etiqueta, em qualquer lugar, são os celulares. Vamos começar a falar sobre eles. Então, os celulares, no cinema, numa palestra, eu peço, por favor, que não coloquem para tocar, que fiquem no vibracol e, claro, que não tirem fotos durante a apresentação. As dúvidas ficam para o final também, que a gente conversa depois, né? Depois da nossa conversa eu abro para perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para tirar quaisquer dúvidas que porventura surjam. Vamos, sem mais delongas, começar. Primeira coisa, quem aqui já tem, né, já é advogado formado, já exerce? Eu queria fazer essa divisão. Já trabalha no escritório? Quem é estudante? A maioria. Então, a maioria está batalhando para entrar no mercado de trabalho ou está entrando agora, é isso? Muito bem. Então, a importância disso para todos é grande, para quem está buscando uma vaga, sobretudo, mas para quem já tem a sua vaga, já trabalha no escritório mesmo, já tem o seu escritório, é importante lembrar que a conquista do cliente é diária. E a conquista do cliente tem a ver com vender-se. Você vai falar, como assim, venda-se? É, isso mesmo. Todo profissional se vende. Você vende um serviço, mas para a pessoa comprar o seu serviço, ela precisa, digamos, comprar você, comprar a sua imagem, entender quem você é e saber por que você é a pessoa mais indicada para prestar aquele serviço a ela. Ah, mas eu sou um excelente advogado, ou eu sou um aluno muito bom, eu tiro as melhores notas na faculdade, eu conheço toda a teoria. Gente, vamos combinar que conhecer a teoria do direito, para você, advogado, é obrigação. Claro que existem brilhantes profissionais, brilhantes advogados, e depois brilhantes juristas, mas o brilhantismo, ele só se dá a conhecer quando o cliente já está interagindo com você, já o contratou, já conhece seu serviço. Quando ele entra no seu escritório, quando ele marca uma reunião, ele não sabe que você é brilhante. Talvez ele tenha ido lá porque alguém indicou dizendo que é muito bom. Mas mesmo quando nós vamos a um profissional indicado, vamos pegar um outro profissional, um outro exemplo, um médico. Você tem lá um problema ortopédico, um amigo seu indica um ortopedista e fala que ele é ótimo. Você vai lá, você é mal atendido. O médico atrasa. O médico não
te examina direito, você vai sair com a impressão de que ele é um bom ortopedista? Ah, mas o colega falou que ele era ótimo, mas ele deu entrevista não sei aonde, mas ele é premiado, mas ele é doutor, pós-doutor. Ele atendeu o seu problema? Portanto, o bom profissional é aquele que é capaz de atender o problema que o cliente traz. E, por isso, ele se vende no sentido de que ele tem que mostrar, oi, olha, eu sou o professor Átila, vocês vieram aqui assistir a minha palestra, e eu espero que vocês saiam daqui achando que eu sou realmente a pessoa mais indicada para falar do que eu estou falando. Você é advogado, então você vai ser a pessoa mais indicada para resolver o problema X ou Y que o cliente trouxer. Bom, mas vocês nunca venderam nada. A época da faculdade era uma época muito divertida, pelo menos para mim foi, porque quem faz faculdade sabe que às vezes a gente precisa sobreviver de algumas maneiras, e quando o bolso aperta, né, a gente vai dar um jeito. A gente vende alguma coisa, aí a gente aprende uma receita de bolo com a mãe, vai vender trufa, vai vender, enfim, perfume. Aí você fala, eu nunca vendi nada. É esse tipo de venda, né, que eu preciso conhecer? É essa venda que eu vou fazer? Não. Na verdade, o que é vender? O que eu entendo como vender e o que eu quero que vocês entendam. Vender é, como está em negrito ali, oferecer algo de qualidade que vá ao encontro da necessidade de alguém específico. Então, a primeira coisa, se você vende um serviço e não um produto, claro que a sua formação técnica, o seu conhecimento técnico vai garantir uma maior qualidade do seu serviço, atualização constante, enfim. Nesse sentido, e aí vem a segunda coisa, todo bom profissional vende uma imagem. Quem aqui está procurando emprego na área do direito? Quem aqui começou faz pouco tempo, é estagiário? Quem começou faz pouco tempo ou quem está procurando? Qual é a primeira coisa que acontece quando você chega numa empresa? Tem que passar por uma série de entrevistas, às vezes muitas, várias etapas, e sempre mostrando uma imagem positiva, uma imagem de disposição. Aí você conseguiu o emprego, acabou, é isso? Então agora você já tem a sua vaga garantida. Você não precisa fazer mais nada? Não. Se não é o seu lugar, não é o seu escritório, se você trabalha para alguém, você tem que mostrar todo dia que você conquistou aquela vaga por mérito, e por mérito vai continuar. E se é o seu escritório, você tem que cortar um dobrado maior ainda, porque, além de garantir o seu trabalho, você possivelmente vai garantir o trabalho de mais alguém e trazer clientes, se manter no mercado. Certo? Muito bem, então eu trouxe algumas dicas, algumas ideias para vocês receberem o cliente, organizarem o escritório de vocês, conversarem, interagirem de uma maneira agradável, de uma maneira clara, para que o cliente se satisfaça com vocês e os contrate. Esse é o primeiro objetivo, ser contratado pelo cliente. Como eu conversava com o Dr. Ávila, agora há pouco na salinha, ora, você faz área civil, assim como você vários outros advogados. Você faz área tributária, assim como você vários outros, e talvez até próximos geograficamente de onde você está. Se todos fazem, digamos, a mesma coisa, ou trabalham na mesma área, você não pode ser mais um. Você tem que ser a pessoa certa. Então, vamos entender um pouco como ser a pessoa certa, primeiro com um vídeo. Eu falei que quem vende um serviço, não um produto, mais importante do que o serviço em si, é começar a vender a ideia, a sua ideia, vender a sua imagem. Eu trouxe uma propaganda que foi premiada, uma propaganda do ano 2000, uma propaganda da Varig, uma companhia aérea que existiu aqui no Brasil até 10 anos atrás, que vende uma ideia. Eu vou mostrar a propaganda para vocês e eu quero conversar sobre isso. A ideia que se vende e por que essa propaganda, graças a essa ideia, recebeu tantos prêmios.
Brasil voa com as asas da Varig. Muito bem. Vejam que o nome da empresa, ou o produto em si, aparece, talvez, nos 3 segundos finais de uma propaganda de 30. Ora, a Varig, assim como outras empresas, vendia o serviço que qualquer empresa aérea vende. Pegar você, passageiro, no ponto A e levar até o ponto B. Qual é a diferença dessa propaganda? Que ideia está sendo vendida aqui? Primeiro, ela tem uma ocasião especial, os 500 anos do Brasil, uma propaganda do ano 2000, mas percebam que ela não está vendendo uma passagem aérea. Ela está vendendo a integração de um país. Ela está vendendo um país, né, a ideia de um país que está unido, ou que pode se unir com as asas da Varig, porque em qualquer das regiões, seja numa praia do Rio de Janeiro, seja no centro de São Paulo, seja no Pampa, seja Ribeirinha, na Amazônia, seja Baiana, em Salvador, ela olha para cima e ela vê a sombra de um avião, né, que remete à ideia da Varig. Portanto, aqui se vende a unidade, se vende um país que comemorava 500 anos e precisava ficar junto. Você precisava conhecer as riquezas, as belezas, as diferenças, as imagens que esse país trazia para você. Qual é a melhor maneira para conhecer? Voando com as asas da Varig, já que o Brasil, de 500 anos, voava com as asas da Varig. Percebam que todo profissional que trabalha nessa área de vendas, uma vez eu lendo sobre isso, né, descobri que eles passam por alguns testes um pouco estranhos. Sabe essas pessoas que trabalham nesses canais que vendem pela televisão ou pela internet? Eles têm que começar vendendo o invendável. Para saber se eles podem ser contratados, eles têm que vender produtos como água em pó. E o que é água em pó? Basta adicionar água. E eles têm que convencer alguém a comprar água em pó. Já imaginaram a dificuldade de convencer alguém a comprar isso? Ou então, uma vez eu vi uma entrevista de uma apresentadora de TV que tinha começado assim: bom, qual foi a primeira coisa que você teve que vender quando você começou nesse canal de vendas? Ela falou: puxa vida, eu tive que vender o jazigo de um cemitério. Um cemitério novo, que estava um empreendimento, ligou: olha, nós queremos que você venha aqui anunciar o nosso empreendimento. Imagina como é que você vai, no meio de um programa de vendas, sorrindo, né, falar para a pessoa comprar um jazigo no cemitério X. Bom, se você chegar dizendo que você está vendendo um jazigo de um cemitério, você já não vai ter nenhum cliente. Portanto, atraia-lhe uma ideia, né? Tranquilidade, paz, enfim, né? Num momento tão triste, você não vai precisar se preocupar com nada, e aí a pessoa teve que se virar, e ela conseguiu vender lá o tal jazigo, tanto é que ela foi admitida, permaneceu muitos anos naquele canal. Vocês têm uma tarefa muito mais fácil do que vender água em pó. Vocês têm um serviço do qual as pessoas necessitam. Elas vêm até vocês, elas chegam ao seu escritório com um problema. Então, por exemplo, quem faz área civil, chega uma mãe que não recebe área civil família, que não recebe pensão, né, o ex-marido não está pagando a pensão do filho. Ela vai ter que procurar um advogado, ela vai precisar entrar na justiça, e ela tem uma causa muito clara. Portanto, você não vai ter que trabalhar com o impossível, você vai trabalhar com o possível, com o provável, com algo certo, e a sua chance de sucesso é grande. E aí entra a sua figura, enquanto profissional, competente tecnicamente, mas também enquanto alguém que vai receber essa mãe que está preocupada com o filho, que quer saber o que ela pode fazer, que vai ouvir o que ela tem a dizer, né? O advogado ele tem meio que, às vezes, que fazer a parte de psicólogo, né? Ele tem que ouvir uma história enorme, a pessoa vai desfiar o seu rosário de penas, depois você vai entender o que ela precisa. Mas se você imagina, você começa a ouvir a pessoa já assim. Amigo, ela vai embora. Ela precisa se sentir confortável. Imaginem, vocês lidam com a intimidade das pessoas. Muitas das áreas do direito lidam com fatos que essa pessoa não exporia, às vezes, nem para amigos. Vocês estão lidando com foro íntimo. Imagina, por exemplo, o advogado que tem que defender uma vítima de um estupro. E a pessoa vai ter que te contar isso. Percebe o quanto você tem que ser cuidadoso? E aí não é a sua competência técnica que está falando, é o seu lado humano, é o seu lado ouvinte, é o seu lado atento. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Como nós podemos ser essas pessoas atentas, ouvintes, prestativas, que querem servir o cliente, não só para chegar ao tribunal e ganhar uma ação, mas tudo que precisa ser feito antes e tudo que precisa ser feito depois, para que esse cliente, quando precise de vocês, possa, de repente, voltar, ou mais do que isso, possa indicar alguém.
Como dizem, e é verdade, não há melhor propaganda do que o boca a boca. Você pode ter um site maravilhoso, um escritório impecável, ter uma equipe de divulgação. Atenda mal o seu cliente e veja se isso vai dar certo. Então, vamos lá a alguns pontos fundamentais para receber bem os clientes. Primeira coisa, pontualidade. Gente, é muito sério. Você gosta de chegar num lugar? Médico. Vou voltar ao exemplo do médico. Marcou a consulta às 9. Você chegou no consultório 5 para as 9 e tem 3 pessoas na sua frente que ainda não foram atendidas. Você descobre que a primeira pessoa era a pessoa das 8. Quando o médico te chama, você já entra na sala assim, né? Bom dia. Não? Você gosta de marcar horário e a pessoa chegar atrasada? Não. Ah, pode acontecer? Tudo bem, pode. Né? Teve uma batida, um acidente, a pessoa ficou presa no trânsito, se a pessoa depende de metrô, o metrô tem falha um dia sim, outro também, mas vamos evitar. É verdade, o metrô tem falha um dia sim, outro também, e no outro de novo. A coisa está ficando complicada, muita gente. Então, vamos falar 2 coisas em relação ao cliente. Primeiro, você vai receber o cliente. Segundo, você vai até o cliente. Muito bem, vai receber um cliente no seu escritório. Marcou hora. Nós vamos trabalhar com 2 situações. Marcou hora e o cliente chegou de supetão. Marcou hora, a hora é sagrada. Marcou às 9, chegou às 8h30. Ou calcula para chegar às 8h30. Ah, mas eu vou para o meu escritório todo dia. Mas vocês sabem que a gente que trabalha com cliente tem um amigo íntimo e inseparável chamado Murphy. Né? Que é a lei de Murphy, que se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. E no dia que você tem um cliente super importante, o pneu do seu carro vai furar. Vai dar uma pane no metrô. E se você calculou para chegar às 9, você vai chegar às 9h15 e o cliente já vai ter ido embora. Chegue sempre antes, quando você tiver hora marcada. Claro, o seu escritório você conhece, marcou às 9, chega às 8h30, 8h45, né? Se arruma a sua sala, esteja tranquilo para receber o cliente. Ah, mas eu marquei uma reunião, puxa, meu dia é corrido. Eu marquei uma reunião com o cliente, aí você calcula assim. Marquei o cliente às 9, mas eu recebi um outro cliente às 8, marco uma reunião das 8 às 8h45, resolvo o problema, o cliente sai às 8h45, outro cliente chega às 9, eu atendo o cliente das 9 às 10, marco um outro cliente às 10h15, e você faz uma agenda maravilhosa. Só que o cliente das 8 queria bater um papo legal com você. E aí são 8h59 e você ainda está com o cliente das 8. Você já sabe que o cliente das 9 está lá, e você está suando, olhando no relógio, falando 30, 29, e o cliente falando 28 e atrasou. Pode acontecer um atraso numa reunião? Pode. O cliente tem a obrigação de entender que justo com ele você atrasou? Pense o seguinte, vamos voltar lá no médico. O seu médico atrasou porque o paciente que estava antes de você era um caso complicado. Você vai entender. Vai. Você vai ficar feliz com o atraso? Não. Então, mesmo que o cliente te entenda, você já começou com o pezinho esquerdo. Dá uma folga maior. Se você marca uma reunião que você prevê para durar meia hora, dá mais meia hora. Às vezes o cliente atrasa, você atrasa, acontece alguma coisa, alguém liga. Vocês sabem que num mundo de escritórios, tudo pode acontecer a qualquer momento. Às vezes a sua internet cai e você não consegue fazer a consulta que você precisava. Dê espaço entre os clientes. Se não tiver jeito, percebeu que vai atrasar? Percebeu antes? Pede para avisar. Fala para a sua, se você tiver uma secretária, ou entre em contato de alguma forma com o cliente e diga, olha, eu vou atrasar meia hora. Se você tiver esse controle, se você já souber antecipadamente, avise. Se você não souber, peça desculpas para o cliente, dê a sua justificativa, mas não espere que o cliente fique sorridente, feliz com você, porque você não ficaria. Né? E outra, reunião, outro cliente, trânsito. Quem é patrão não gosta muito de dizer, olha, viu, chefe, desculpa, eu atrasei porque eu peguei trânsito. Aí você olha para você e fala, por que você não saiu mais cedo de casa? Ou não? A pergunta é essa. E quando você trabalha para alguém, sim, porque nós trabalhamos para o nosso cliente. Se eu começasse a palestra agora, vocês não iam gostar muito. A palestra estava marcada para 7, são 7h28. Então, o cliente é, neste caso, a pessoa que vai ser o seu patrão, que vai contratar o seu serviço.
Se ele achar que é uma desculpa esfarrapada, ele pode até te ouvir, mas já não vai ouvir com atenção, pode desconfiar do que você disse, pode até desistir de você. Não vamos correr esse risco. Outra coisa, você trabalha no escritório com um monte de gente, não é só você, é um escritório grande. Se o cliente reclamar de você, se você atrasar, não fala do cliente alto. Pensa. Porque todas as paredes têm ouvidos e, como dizia um amigo meu, ouvido de tuberculoso, que é aquele ouvido que ouve 1000%. Então, deixe críticas para você mesmo. Não reclame de cliente, não conversa. Ou não chega lá com o seu colega de trabalho, ai, que cliente chato, tá vendo? Olha, só porque eu atrasei 5 minutos, você reclamou. Se o seu colega de trabalho for amigo mesmo, pode ser até que ele te ouça. Se ele não for tão amigo assim, a coisa pode ficar feia para você com relação a alguém superior. Bom, você vai visitar o cliente, também pode ter isso, né? Principalmente advogados que atendem empresas. Você vai visitar a empresa do seu cliente. Você já foi lá antes? Não. Aí hoje é tudo muito fácil, né? Você entra no Waze, ou você entra no Google Maps, você sabe que você vai levar 45 minutos para chegar. Sim, você vai levar 45 minutos para chegar no horário que você consultou. Volto a dizer, se der um acidente, se o pneu furar, verifique os meios que você pode usar para ir. Nem sempre o carro é o mais conveniente, às vezes um táxi circula por uma faixa exclusiva, muitas vezes o metrô vai mais rápido. Não conhece o trajeto mesmo, não tem ideia, teve tempo, faz o trajeto antes. Sabe aquilo que falavam para a gente no dia do vestibular? Ah, quando você for prestar a prova, tenta ir um dia antes, vai lá ver se tiver esse tempo. Se não, aquela meia horinha de antecedência é fundamental. Se tem uma coisa pior do que receber o cliente atrasado no seu escritório, é chegar atrasado na empresa do cliente. Aí, se você chegou atrasado na empresa do cliente, só resta torcer para que ele, pelo menos, o atenda. Então, evitar sempre. Conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio? Você está no seu escritório e vai chegar um cliente. Bom, quando você vai a um pronto-socorro, você já chega de cara no médico, você faz uma triagem. Eles vão perguntar seu nome, alergias, enfim, aquilo que eles chamam de ficha de anamnese. Você não precisa ser tão detalhista, obviamente, isso é área outra, mas saiba mais ou menos quem é o cliente, se ele não for o cliente que chegou de surpresa, se é aquele cliente que ligou para marcar. Se seu secretário ou secretária atendeu, ele deve ter algumas perguntas básicas para fazer para o cliente. Nome, qual é o problema dele, por que ele procurou, tenha ideia de quem é o cliente, mais ou menos do que ele quer. Porque, por exemplo, quem atende a vara de família, como você tem N possibilidades, bom, eu já sei que amanhã, quem vai chegar às 9 horas da manhã no meu escritório é a dona Maria, ela é mãe do Raul, Raul tem 10 anos, ela está separada do marido há 2 anos, há 6 meses ele não paga a pensão, então ela vem para que eu entre com uma ação para requerer essa pensão. Enfim, você já tem mais ou menos uma linha para que quando a pessoa chegue, você saiba com quem você está falando. E a pessoa vai chegar e você fala, olá, dona Maria. Você vai falar, oi, quem é a senhora? A pessoa marcou, não é? É horrível você chegar num lugar com hora marcada, principalmente com um profissional que vai te atender lá no escritório dele, e o profissional não saber bem quem você é. Então, se foi você mesmo que atendeu, ou se foi o secretário, quem é, como procura, como veio até o seu escritório. É muito importante, porque, assim, às vezes a pessoa vai por indicação, e ela confia muito na pessoa. Então, a Maria foi indicada pela Clara. E a Maria confia muito na Clara. Então, você conhece a Clara já foi sua cliente. Você pode usar isso também. Nossa, que bom que a Clara te indicou, sabe? Puxa um assuntinho com a pessoa. Ai, como é que ela está? Manda um abraço. Enfim, se coloque como alguém simpático a essa indicação também que foi feita. E depois que essa cliente for embora, se ela realmente te contratar, você agradece também a Clara, porque se não fosse a Clara, você não teria a Maria. Se o cliente foi atendido por um funcionário, mais ou menos esse roteiro, quem é o que procura, como chegou, e claro, não se esqueça de pedir que o seu funcionário passe os dados para você. Não adianta a secretária atender o cliente e guardar os dados para ela, o cliente chegou e você não sabe quem é. No dia anterior à visita, confirma o horário. Liga para o cliente, confirma o horário. Ah, olha, dona Maria, aqui é do escritório de fulano de tal, se for escritório, se for secretário, se for você mesmo, aqui é o advogado, é o doutor, enfim.
A senhora marcou um horário amanhã, está confirmado? Isso é uma delicadeza, é gentil, às vezes as pessoas esquecem também. E essa confirmação, gente, é importante que você não faça por e-mail. Use o telefone, fale com a pessoa, mostre que você está interessado e que você quer recebê-la. Escritório de advocacia, como eu disse, tem esse lado humano, não é laboratório médico que confirma o seu exame por SMS. Ah, mas a pessoa não deixou telefone, não deixou outro contato. Bom, se ela não deixou outro contato que não seja o e-mail, aí você pode usar, você pode escrever confirmando. Se a pessoa deixou nome, deixou telefone, se ela está interessada, confirme por telefone você ou o seu funcionário e mostre este interesse que você tem em receber a pessoa no dia seguinte. Chegamos a uma parte complicada, que é a parte de vestuário, para quando o cliente for ao seu escritório. Bom, complicado em termos, né? Escritório de advocacia é roupa social. Hoje, muitos de nós não estamos, porque já passamos em casa, porque não viemos do escritório, estávamos na faculdade, estamos de férias, mas enfim. Vamos lembrar que é preciso ter muito cuidado. Ah, mas imagem conta? Conta. Conta e conta muito. Não vamos concordar, não vamos discordar, mas o cliente vai te olhar de cima a baixo, e dependendo do cliente, vai te olhar de cima a baixo 2 vezes. Então, roupa social. Rapazes, advogados. Não custa. Gravata alinhada, vê se a camisa está bem abotoada. Às vezes você está no escritório, você já está lá, o cliente chega no meio do dia. Dá aquela verificada se você continua num bom estado apresentável. Aí, essas pesquisas de alguns modelos de roupa ali, né, pesquisei bastante em sites e livros de etiqueta para dizer a vocês o seguinte. Rapazes, ternos, cores neutras, né? Hoje tem, às vezes, aquele pessoal da moda muito alternativo. Então, a pessoa vem com um terno vinho. Pode ser muito bonito, mas talvez não para o ambiente. Então, olha, veja. Belo terno cinza, aqui do Dr. Ávila, um preto, um azul, né? Camisa clara, gravata de uma cor só. Uma vez eu vi, eu não imagino que fosse advogado, mas uma pessoa com uma gravata do Mickey. Ela estava com um terno e uma gravata colorida, uma gravata com desenho. Imagina o seguinte, você vai falar com uma pessoa que vai tentar pleitear de volta a pensão do seu filho. E ela está com uma gravata do Mickey, cara. Eu olharia, eu falaria assim... eu não sei. Para vocês pode não ter nada a ver, mas tem muita gente que se incomoda com isso, né? Então, guarde a sua gravata do Mickey para uma coisa mais informal. Está quente? Pode tirar o paletó? Pode, você está no seu escritório. Moças. Advogadas, as mulheres, elas gostam, por exemplo, de trabalhar de salto, né? Às vezes precisam. Não se esqueçam de que tem que ser um salto que você aguente usar o dia inteiro. Primeiro, pelo conforto, não só pela elegância. Vocês sabem quando você vai fazer uma entrevista de emprego, tem gente olhando isso desde que você entra, né? Às vezes a pessoa, o escritório, enfim, a empresa coloca um funcionário infiltrado, fingindo-se candidato, e tudo que você faz na sala, inclusive o atraso, é programado. Então, se você falar, se você, de repente, né, ninguém está vendo. Nossa, mas eu vim com o sapato errado, peraí, deixa eu tirar. Não. Cores básicas, nada de decote, parece que eu estou ensinando a missa para o padre, mas não custa lembrar. Acessórios, isso é bem interessante, inclusive, para a mulher, pensar na questão profissional. Brinco, pingente, anel, pode tudo, mas discreto. Nada de 3 brincos, 10 anéis, um monte de pingente. Você está num lugar em que o seu destaque é pela sua atuação e não pelo seu visual. O visual tem que ser formal, ele tem que ser sóbrio e ele não pode chamar mais atenção do que a sua interação com o cliente. Roupas com estampas de animais ou aquelas cores muito chamativas. Evitar no lugar de trabalho. Eu tive casos já de alunos com os quais eu trabalhei que foram demitidos porque foram com uma roupa que o patrão não gostou. A moça trabalhava no escritório, ela foi com uma estampa de onça. Tchau. Na primeira oportunidade. Volto a dizer, não estou me colocando a favor ou contra.
Só estou dizendo o que acontece. Cores chamativas, estampas de animais, ocasiões menos formais, tentar evitar no trabalho, sobretudo para quem trabalha em empresa grande. Outra coisa, não está aqui, mas está na nossa apostila, que vocês podem adquirir depois, mas eu quero fazer esse comentário. Ai, meu dia de folga. Que beleza. Então, eu vou ao cinema. Coloco lá a minha camiseta, meu bermudão, meu chinelo, e vou feliz para o shopping, está calor, né? Você, moça, coloca lá o seu shortinho. Vai. Não se esqueçam, advogados, vocês zelam pela imagem. Se um cliente encontrar vocês, e se esse cliente tiver, assim, virado do azedo, vocês também podem se dar mal. Mas é dia de folga, eu me visto como eu quiser. Concordo. Outro caso para vocês de uma ex-aluna. Não era nem da área de direito, mas é um caso interessante. Eu estava falando sobre etiqueta. Ela era da área de saúde. Ela atendia, ela era uma esteticista numa clínica caríssima, que, sabe aqueles tratamentos que você deixa assim, o seu fígado para fazer? E aí, um belo dia, ela saiu perto da clínica, ela morava por ali, estava no supermercado. Com uma roupa que ela estava em casa, ela só saiu. E ela encontrou o cliente olhou, cumprimentou. Na semana seguinte, ele cancelou todo o tratamento que ele estava fazendo na clínica. E qual foi a alegação daquele cliente, que estava pagando quase 20 mil reais pelo tratamento? Eu não me trato como uma porca. Entenderam? É chato, mas acontece. Então, a gente não precisa dar margem a isso. Diferente, você está lá na praia e tal, aí todo mundo está assim, mas tomem cuidado como se você está próximo do seu ambiente de trabalho, mesmo que você não esteja no seu dia ou no seu horário de trabalho, não precisa estar tão formal, mas mantenha uma apresentação que, se você encontrar um cliente na rua ou alguém que você conhece, a pessoa não vai ter esse, digamos, choque de ver a pessoa toda formal e, de repente, com a roupa que ela anda em casa. Muito bem. O cliente está chegando. Aí o cliente chega depois do seu almoço, dá uma olhada ali na figurinha. Vai receber alguém? Faltam 5 minutos. Ele fica com essas roupas alinhadas, dá aquela... Oi, né? Toma um café, escova os dentes e, por favor, não fumem no ambiente de trabalho. Mas o escritório é meu, eu fumo. Sim, o escritório é seu, você fuma. E se o seu cliente tem problema com cigarro? O escritório é seu e o cliente não vai ser seu. Mesmo que você fume muito, né? Existem pessoas que não combinam com o ambiente de trabalho. Escritórios grandes, ou empresas grandes, a gente não precisa nem conversar. A gente já sabe que é proibido, né? E aí você vê na hora de descanso, você passa na Paulista na hora de descanso, todo mundo desce e vai fumar lá embaixo. Seu cliente pode ter uma restrição de saúde, pode passar mal com aquele cheiro ou não gosta. Aí você fala, mas eu tive uma ideia, eu vou colocar... como é que chama? Bom Ar, enfim. Glade, né? Propaganda horrorosa do Glade, da casa do Pedrinho. Vocês lembram? Eu tinha vontade de matar. Toda vez que eu ouvia aquela propaganda, eu não sabia se eu pegava o publicitário, eu pegava aquele moleque... Né? Eu quero ir na casa do Pedrinho. Coisa chata. Aí você põe o Glade. Gente, olha só, fica cheiro de flor com cigarro. Não muda. Eu tenho um sério problema. Eu sinto o cheiro de cigarro de longe. Se eu entro no carro de algum fumante, que ele tenha fumado há uma semana no carro, para mim não funciona. Não dá, né? Então, no ambiente de trabalho, é uma coisa, é um detalhe. Mas lembra que eu comentei lá no comecinho da palestra? Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você. Então, é no detalhe ou no conjunto de detalhes que o cliente vai ser seu e não do seu vizinho. O cliente chegou. Muito bem, você tem uma secretária. O escritório estava vazio, ela está lá na recepção.
está olhando o Facebook, lixando a unha, né? Ou então está lá mascando aquele chiclete. Tá, opa! Manter a atenção. Se é você mesmo que vai receber, se você não tem esse funcionário, esteja sempre atento, com uma postura adequada ao ambiente de trabalho. Quando eu chego na escola onde eu leciono, eu não sento na sala dos professores assim. Se chegar alguém, aí de repente chega... É muito engraçado quando as pessoas fazem, porque chega o diretor, chega o coordenador, chega o dono do escritório, todo mundo, né, se coloca quase que em posição de sentido. Atenção, não se distraia nas redes sociais. Mesmo você, advogado, está lá no seu computador, deixa as redes sociais para casa, deixa para olhar o celular depois. Se você está em horário ou próximo à chegada de um cliente, ele pode adiantar, pode atrasar, esteja pronto para isso. A atitude de concentração e presteza no ambiente de trabalho é fundamental. O cliente não pode pensar que algum funcionário do escritório está desatento, porque funcionário desatento, você liga a quê? Trabalho mal feito. Claro, o cliente chegou, se ele foi recebido por um funcionário, bom dia, como vai, um sorriso, um nome, se é cliente com hora marcada, são 9 horas, né? Marcou a Dona Maria. Chegou uma mulher, oi, bom dia, senhora é a Dona Maria, que marcou a hora com a doutora tal às 9, seja bem-vinda, receba o cliente, acomode o cliente. Se você mesmo receber o cliente, se o escritório não tiver uma antessala, uma recepção, o sorriso, o cumprimento formais e a condução para o local em que vocês vão conversar. Para a sua sala, você vai oferecer para o cliente sentar, a gente já vai falar da água, do chá e do cafezinho, mas tem 2 pontos bastante importantes aqui. Bom, cliente agendado é fácil, você já sabe que ele vai chegar, você já sabe qual é o problema dele, você já tem, digamos, o mapa da mina, você vai só começar a desbravar. E o cliente que não marcou hora? Bom, acontece, dependendo do caso, é uma coisa urgente, é um problema, o cliente vai chegar no seu escritório com uma indicação, ele vai na sorte, ele apareceu. Se ele apareceu, vale aquela dica das informações básicas. O nome, como o senhor, de que maneira o senhor veio, o senhor foi indicado, o que o senhor procura, aquela ficha que o seu funcionário, que você fez anteriormente no telefone, você pode fazer com o próprio cliente no momento em que ele chegar. Outra coisa importantíssima, amigos, negócios à parte. Você está no seu ambiente de trabalho, cliente não é amigo. Poxa, mas ele é meu amigo. Sim, ele é seu amigo fora. É meu amigo há 20 anos. Fora de lá. Se você trabalha com outros profissionais, você precisa manter a formalidade por respeito ao seu trabalho, a você e ao outro. Eu, com colegas meus de escola, eu trato os outros professores pelo nome, né, nas escolas, nos cursinhos, enfim. Agora, se eu for falar para o meu aluno, né, eu vou falar do professor Ávila, se ele fosse meu colega, ou se ele é meu colega de escritório. Ah, o senhor conversou com o doutor Ávila. Ah, não, conversou com Ávila. Não. O doutor, o professor, o senhor. É importante porque espera-se do advogado a formalidade. Existe, digamos, uma aura de formalidade, ela pode ser flexibilizada até certo ponto, mas ela não pode ser quebrada. Ali é o seu ambiente de trabalho. Na escola, eu sou o professor, eu sou amigo do aluno fora. Lá, ele tem que me respeitar como professor. Então, o cliente chegou ao escritório. Se você é o doutor José, e no escritório todos sabem que você é o doutor José, você não vai chegar, não vai ser para o seu cliente o Zé. E a sua cliente é a dona Maria Luísa, como eu disse, não é a Malu. Vocês são o Zé e a Malu se vocês forem tomar uma cerveja depois. Dentro do escritório, para os outros, para os funcionários, para manter o ambiente com a característica de um ambiente profissional. Dona fulana, doutor cicrano, entrou na sala, fechou a porta, talvez um clima mais informal. Diante de outras pessoas, é fundamental manter a formalidade. Muito bem. Falando em água, vou pedir licença um instante. Quando o cliente chega para conversar, oferecer um café, oferecer um chá, oferecer uma água, é uma delicadeza. Você gostaria de ser tratado assim. Então, você vai, também é uma outra velha história, trate como gostaria de ser tratado, mas você espera isso. O
que é interessante servir, gente? Eu já fui em alguns escritórios de advocacia, até pela empresa, para falar de cursos, enfim. O básico, café, água e chá. Ah, mas só água e café. Bom, se o cliente não toma café, vai ficar só na água, então ter uma terceira opção é interessante. Como eu vou servir? Normalmente, mesmo os pequenos escritórios, eles têm uma copa, têm um espaço pequeno, então é delicado servir em louça. Não precisa fazer esse arranjo bonito, né? Mas ter lá uma xícara, não servir não ter aquela térmica só e servir num copo plástico. Isso, numa sala de espera, num laboratório, você fazer um exame de sangue, tem mais 300 pessoas lá, funciona. Mas, se você está num lugar em que presta um atendimento que tem por característica ser individualizado, então atenda o seu cliente de maneira individual. Não é duas embalagens de copo, um copo de água, um de café, uma térmica de café e um filtro. Ah, você quer um café ali, ó. Não combina. Ofereça, sirva, né? Tenha um conjuntinho de xícaras de chá, um conjunto de xícaras de café, copos de água, copos de vidro. Não é elegante, não faz parte da boa etiqueta servir água, chá e café num escritório de advocacia que prima pelo atendimento individual em copo plástico. Possível em louça. Mas eu não tenho espaço. Porque às vezes o seu escritório é pequeno, você trabalha num coworking, enfim. Você não precisa ter um aparelho de café. Vale a pena você investir naquelas maquininhas de cápsula, sabe? De café, você tira o café. Ah, mas é cara. Mas pelo menos você tira o café na hora. Você tem algumas que fazem chá também. Você tem a garantia de que o produto está quentinho, está no ponto para o cliente, porque também se você faz aquele café de manhã e vai atender um cliente às 5 da tarde, o café já está o café F, né? Sabe o que é o café F? Frio, fraco, fedorento, com formiga flutuando no fundo e fazendo fofoca. Então, o café F não dá. Tá certo? É interessante que você possa oferecer se tiver como fazer, faça 2 vezes por dia, troque, ofereça um chá, enfim. Claro, não preciso dizer isso, mas vamos lá, açúcar e adoçante, né? Nem todo mundo vai usar açúcar, e algo para o cliente degustar. Nossa, quanta coisa, né? Eu recomendo 2 opções de biscoito, um biscoito salgado e um biscoito doce. Se você tiver espaço, a maneira ideal é você ter lá a sua bombonièrezinha, uma para cada um, e servir sem manipular com as mãos, né? Por favor, não abra o pote de biscoito. Oh, aceita um biscoito aqui? Vai lá. Opa! Não. Tenha um pegadorzinho, né? Alguma coisa, ofereça, você sirva num pratinho. Se você não tem essa opção de espaço, se o seu espaço é bem pequenininho, aqueles biscoitinhos, como os que servem no laboratório, mas eles vêm embaladinhos. Então, se você não tem como colocar 2 bombonières na mesa, depósitos de doce, enfim, eles vendem. Aquelas embalagens que vêm 2 bolachinhas de água e sal, 2 bolachinhas de leite, você oferece junto com o café. É elegante da mesma forma, se o seu espaço é pequeno, o importante é que você serviu e não colocou a mão no produto. Outra coisa super desagradável. Uma vez eu fui almoçar num lugar e aí o garçom veio com um copo. Como ninguém vai usar esses copos, eu vou mostrar para vocês. Você não aceita uma água? Vocês aceitariam? Não, gente, está tranquilo. Eu vim de metrô, estava meio cheio, mas... Cuidado com isso também. Às vezes você não percebe e a pessoa fica um pouquinho constrangida. Muito bem, o cliente chegou à sua sala, ele vai conversar com você, ele vai sentar na sua sala, sala do advogado. O nosso cantinho de trabalho. Gente, olha só, cantinho de trabalho não é cantinho da memória, não precisa ter foto da família inteira. Primeira coisa, o cliente não está na sala de estar da sua casa, você não precisa ter, pelas paredes e pela mesa, 285 fotos do seu filho. Quanto seu filho tem? Tem um filho. Quanto tempo ele tem? 3 meses. Olha que bonitinho. Não combina. Pode ter uma foto? Pode. Né? Mas a descrição é fundamental. Decoração harmoniosa num escritório.
Você tem escritórios de advocacia de vários tipos. Tem alguns que têm aquele mobiliário todo clássico, madeira de lei. Tem alguns com mobiliário mais contemporâneo, ou alguns com móveis mais que eles chamam de clean, né? Aquela coisa mais branca. O importante é, você vai montar o seu escritório, você já montou, você quer decorar, escolha objetos, escolha um mobiliário que mantenha a harmonia do lugar. Se você tem uma decoração que prima por objetos de madeira, você não vai comprar uma cadeira como essa de metal, só. Né? Uma cadeira que tenha madeira, então vamos ser harmônicos. Ou se você tem uma decoração baseada no branco, não vai me colocar objetos vermelhos aleatoriamente, enfim. Sigam essa linha. Existem dicas, se vocês colocarem, fizerem até uma busca por imagens no Google, tem modelos, tem empresas que oferecem, vocês podem se inspirar nisso para montar o de vocês. Sua sala. Eu acho extremamente deselegante, não só eu, como outros e muitos consultores de etiqueta, você vai numa sala de um profissional e você entra numa sala de troféus. Sabe sala de troféu de time de futebol? Tem lá. Todos os diplomas do cara, desde o prezinho, ensino fundamental 2, ensino médio, universidade, pós-graduação, taekwondo, kung fu, mágica, tiro ao alvo. Tem até o diploma de advogado. Está tudo lá. Ah, mas eu fiz vários cursos, eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Volto a uma coisa que eu falei bem no começo. Fez tudo isso, não recebeu bem o cliente? Até logo. Pode pendurar diploma? Claro, eu acho até tem algum lugar aqui, o advogado não pendura seu diploma, expõe. Ali. Claro que pode, deve. Mas é assim, qual é a minha dica? Você tem vários cursos. Coloque os 2 mais importantes ou os 2 mais recentes. A poluição visual, ela atrapalha, ela desvia o foco. Parece que não, mas se você tem uma sala com uma decoração muito linda, imagina que você vai lá num escritório e está cheio de obras de arte. Poxa vida, eu adoro obra de arte. Eu vou primeiro olhar as obras de arte. O advogado está lá falando comigo, eu estou olhando que tem uma reprodução bonita do Van Gogh. Então, 1 ou 2 diplomas, 1 ou 2 quadros. Né? O ambiente ele tem que ser elegante, mas sem desviar a atenção. O foco é a interação. O foco ali é você, advogado, e o seu cliente conversando. Plantas, também interessante. Plantas e obras de arte, como eu já disse, são bem-vindas? São, mas com as plantas há um cuidado especial. Primeiro, se você for usar plantas artificiais, límpias. Porque às vezes você chega na planta, que cor que é a folha? É verde? Não, é cinza, porque tem 2 dedos de pó. A planta natural. Cuidado, a planta natural não pode ter o aspecto de passada. A rosa não pode estar murcha, a orquídea não pode estar caindo. Então, se for planta natural, sempre vistosa, sempre bonita, trocar. Né? São cuidados, mas eu não tive tempo de comprar. Então, não põe planta. Se você escolheu por algo que é mais bonito, mas dá trabalho, tenha o trabalho de cuidar. Faz parte da decoração, é um detalhe, é um cuidado, é bonito de ver, mas você não gosta de chegar num lugar em que as plantas estão murchas ou que tem pó, enfim. Né? Se é incômodo para você, imagina para o seu cliente. Sua mesa. Chegamos ao momento, nossa mesa de trabalho. Minha bagunça, minha querida bagunça. Mesa de trabalho é um problema porque, assim, só você mexe, né? Se alguém mexe, se o seu auxiliar de limpeza mexeu na sua mesa com a melhor das intenções, ela pode ter ficado linda, mas você vai ficar desesperado porque você se achava ali. Gente, brincadeira à parte, a mesa do advogado, ela precisa, assim como todo escritório, passar uma ideia de organização. Então, se você não está com o cliente, você pode até ter mais papéis sobre a sua mesa, você está lendo, arrumando, mexendo ali. Vai receber um cliente, o que fica sobre a mesa? Só papéis que são muito importantes e, obviamente, em ordem. Então, digamos, é um cliente que vai fazer uma segunda ou uma terceira visita ao seu escritório dentro do andamento do processo. Se você precisa mostrar para ele algo que foi concedido ou não pelo juiz, você quer que ele veja alguma parte, você já tem que estar com aquilo organizado antes de ele chegar. Porque senão, não, mas está aqui o seu processo, viu? Só um minutinho. Não é aqui. Olha, que desagradável.
Então, você já tem que estar... O que eu vou mostrar primeiro? Eu vou mostrar primeiro que o meu mandado de segurança foi deferido. Olha, está aqui. Olha, aí você vai didaticamente expondo o que você precisa para o seu cliente. O que não estiver em uso, arquive, guarde. Bom, o lugar em que vai ficar o seu arquivo vai depender do espaço do seu escritório, mas desde que o cliente não veja aquele monte de papel, já ajuda bastante. Material de anotação é fundamental. Bom, que material? Depende. Eu uso o computador, mas ainda sou muito das antigas. Eu prefiro, tenho computador, às vezes, se precisar, um celular, mas eu tenho o meu bloquinho. Eu preciso do meu bloquinho de anotações e eu vou marcando. E depois eu me organizo. Se você se organiza melhor no seu tablet, no seu computador, se são informações que, de repente, você quer gravar, desde que com o consentimento da pessoa, a seu critério, mas nunca bloqueie a interação visual com o seu cliente. Se você tem um computador tipo desktop, né, que é a tela, ela nunca pode tampar os seus olhos, nunca pode desviá-lo, né? Então, ela pode estar do seu lado, ela tem que ser mais baixa. Se é o seu celular, explique para o cliente. Isso é uma coisa, mostre os passos do que você está fazendo. Olha, eu vou aqui, vou anotar, porque se você pegar o celular no meio de uma conversa com o cliente e não for, né, e ele não perceber que você está usando aquilo para anotar justamente o que ele está falando, é extremamente desagradável. É como se você estivesse deixando de dar atenção para ele, né? É como quando você sai para jantar com alguém, a pessoa sentada à sua frente começa a olhar o Facebook. Você sai para jantar com a pessoa, não com o Facebook. Materiais elementares de escritório. Canetas, lápis, borracha, tesoura, grampeador. Podem ficar sobre a mesa? Podem, mas existem organizadores de vários tipos e formatos. Escolha o que combina mais com você. Não deixa solto. Cliente tem que ter espaço. A sua mesa é sua, mas temporariamente é do cliente, porque é ali que ele vai sentar para vocês conversarem. Ele tem que ter um espaço no seu escritório, na sua sala, para deixar o material dele, de repente para apoiar uma bolsa, para apoiar uma mochila. Se ele precisar de computador, que a sua mesa tem espaço para abrir um laptop, para vocês conversarem. E, obviamente, bom, se tem laptop, tem internet e Wi-Fi no escritório. Pode oferecer para o cliente ou não? A resposta é: depende. Você não precisa chegar oferecendo. Mas se o cliente precisa mostrar para você algo que está na internet e você tem esse recurso, você pode oferecer. Desde que, obviamente, você tenha cuidado de ter uma rede controlada e que o cliente não possa navegar, né, livremente por ela, porque em escolas, senão roubaram o seu Wi-Fi. Você pode oferecer sim, não tem nenhum problema. É até educado com o cliente. É importante que vocês tenham no escritório uma rede que permita um grande tráfego de dados, porque às vezes você compra um pacote mais básico de Wi-Fi pensando, bom, nós somos 3 advogados aqui, serve. Só que pensem que esses 3 advogados podem atender 3 clientes, e ao invés de 3 computadores ou 3 dispositivos conectados em Wi-Fi, você tem 6. E se o seu pacote de dados não dá, vai travar o de alguém. Então, ter Wi-Fi com um bom pacote de dados, boa velocidade, hoje em dia não é um luxo, é um investimento e pode, se necessário, ser oferecido para o cliente. Outra coisa, eu fui pesquisar sobre isso porque era uma coisa que me incomodava muito e eu vi que eu estava bastante certo. Cadeiras. Você vai consultar um médico ou um advogado. É legal o advogado ter esta cadeira e oferecer para você esta? Como você se sente? Ele tem uma cadeira de couro, de chefe, com rodinhas, descansa-braço, e para você ele tem aquela cadeirinha ali. Você já não está legal. Você está no escritório do advogado porque você teve um problema. Você está lá buscando, de certa forma, uma ajuda. Eu me sentiria bem mal. Vocês não? Então, é um detalhe, mas procure dar ao seu cliente um nível de conforto próximo ao seu. Se não for o mesmo modelo de cadeira, se a sua precisar ser uma cadeira, por exemplo, com os braços, a dele pode ser de couro também, sem os braços, mas uma cadeira confortável. Não é legal para uma pessoa que está com problema perceber que existe uma divisão. Olha, aqui eu como grande advogado e você ali como meu cliente. Então, a harmonia do escritório reside também nisso.
O que você tiver à sua disposição deve estar em nível igual ou próximo à disposição do cliente. Vamos conversar. Bom, fizemos toda a apresentação, recebemos o cliente, tudo ok, a gente tomou o cafezinho e agora ele vai falar com a gente. Primeira habilidade, fundamental. E como diziam os nossos pais, você tem 2 ouvidos, 1 boca. Saber ouvir o cliente. Ah, mas ele vai ficar 2 horas falando. Ouça as 2 horas. Ele precisa que você ouça. Primeiro porque ele vai pagar pelo seu serviço depois, mas eu nem cheguei aí. Né? Existe uma coisa que se fala muito hoje, mas eu vejo que cada vez menos pessoas praticam. Chama-se serviço humanizado. Você é uma pessoa que está lidando com outra. Ah, mas se ele vai pagar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais, 100.000 reais, às vezes é aquele cliente da sua ação mais barata, que tem pouco dinheiro, que vai te pedir para parcelar, mas que vai te pagar direitinho, que vai trazer outros. Não dê mais atenção para aquele cliente que para com carro importado na frente do seu escritório. Todo cliente é importante, independente da ação. Então, a primeira coisa, ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Você vai ser, naquele momento, não advogado, você vai ser o psicólogo, o amigo, o pai, o confidente. Você, advogado, é o que eu disse, você guarda segredos de foro íntimo que, às vezes, nem a esposa do cliente sabe, você sabe. E, obviamente, ouvir e não falar. Você conversou, o cliente contou as coisas. Se no outro dia a esposa dele foi lá, você não está sabendo de nada. Não faça a ponte, isso é extremamente perigoso. Muito bem, como é que se cria uma espécie de mapa do seu interlocutor? Conforme ele vai falando, além de entender qual é o problema, veja o nível de formalidade que ele usa, o vocabulário que ele domina, porque o advogado, ele tende à erudição. Claro, vocês precisam, né? Vocês trabalham. O texto da lei, assim como o texto do processo jurídico, ele é um texto de linguagem formal, quase erudita, e dependendo da citação feita, você vai recorrer a uma erudição, você vai recorrer ao latim, a termos muito específicos. Só não se esqueça de que esses termos específicos e essa erudição, eles têm um contexto. É a hora de você produzir o seu processo, é a hora de você conversar com o magistrado, com outros advogados. O seu cliente não precisa e normalmente não entende isso. Então, se o seu cliente fala nós vai, você não vai ter que falar nós vai. Você vai poder falar nós vamos. Mas você não pode fazer aquela cara de cliente fala então, porque aí eu peguei lá os pão, você já olha com aquela cara de meu Deus. Não. Porque a gente mostra, parece que não, mas tem um livro que se chama justamente O Corpo Fala. A sua cara de meu Deus, a sua cara de que saco, essas caras não combinam. Aí o cliente começa a falar com você. Você vai perceber, e você precisa perceber. Bom, é um cliente que está usando que nível de linguagem? Ele é mais formal, eu serei formal com ele. Ele é um pouco menos formal, ele conhece de leis. Porque muitas vezes o cliente, quando ele procura o advogado, ele já tem alguma ideia do que ele quer, ele já foi procurar, ele já se informou. Hoje é fácil, né? O detalhe é o seguinte, o texto legal está à consulta de todo mundo, quem vai interpretar é você. Mas ele pode ter lido. Então, não despreze o conhecimento, a informação dele. Nossa, mas ele falou uma bobagem, mas falou uma bobagem do outro mundo, não tem nada a ver. Você fala, não, não é assim. Então, veja bem, o que o senhor falou é interessante se a gente pensar sobre tal ponto de vista, mas, na verdade, o que o senhor me traz aqui é isso. Nós temos que pensar de um outro modo. Não diga para um cliente que está com problema, não, o senhor está errado. Não, nós não vamos conseguir. Não, não é assim. Ele não está lá para saber que ele não vai conseguir. Ele está lá para saber que alguma coisa ele pode conseguir, mas ele não vai conseguir o que ele quer. Existem jeitos de dizer isso. Realmente, às vezes o cliente vai pedir uma coisa que está muito fora do que é possível. Então você tem que explicar para ele, olha, uma indenização, digamos, contra a empresa porque, sei lá, o seu carro veio sujo, X, o senhor não vai conseguir, mas se houve um outro problema, tenta entender como você pode contornar aquilo e satisfazer o cliente. Claro que dentro de possibilidades, né? Dentro do que é
do que é aceitável naquela demanda. Outra coisa, formalidade é muito diferente de tecnicismo. O que é tecnicismo? É quando você usa uma linguagem técnica desnecessária ao momento da interação. Ser formal não é chegar para o cliente e falar, olha, de acordo com o inciso do parágrafo do... Ele não quer saber, se ele não conhece o texto jurídico, obviamente, ele não vai diferenciar um inciso de um parágrafo de um artigo. Que você vai ter que dizer, olha, tem uma lei que permite a gente conseguir o que o senhor quer, a lei diz isso, você vai meio que traduzir, interpretar, mostrar para o cliente o que ele quer de maneira didática, e aí o advogado deixa de ser o psicólogo e passa a ser o professor, que vai conduzir o cliente por um caminho lógico. Ele tem que perceber, dentro da sua fala, que há um raciocínio sequencial e que é essa sequência que vai levá-lo ao sucesso do que ele quer. A explicação didática da lei é válida se for necessária. Se você conseguir, sem fazer várias citações técnicas, mostrar para o cliente que não domina o texto jurídico que ele vai conseguir o que ele quer, tanto melhor. Muito bem, olhos nos olhos. Eu faço questão de frisar isso. Quando você vai conversar com alguém, não é o seu cliente, não. Um conhecido, um colega seu, ele desvia o olhar. O que a sua mãe ensinou para você? Que essa pessoa é confiável? Não, possivelmente que ela é meio mentirosa, desonesta, está tentando te passar a perna. Não desvie o olhar do seu cliente. Por isso que eu disse, o seu ambiente de trabalho tem que permitir o foco direto. Aqui, ó. Como eu vou olhar para o meu cliente? De maneira tranquila, de maneira atenta. Mas ele está contando uma história. Vou voltar ao exemplo. Uma mulher que foi vítima de violência sexual. A gente sabe que é terrível, é um crime que não tem nenhuma justificativa, mas a pessoa já está extremamente fragilizada. E ela está te contando, e você não sabe a dor que está sendo para aquilo sair de dentro dela. Você não vai fazer... Não, então você não vai ficar com aquela cara... A serenidade ela é sempre aconselhável, por quê? Susto, pena, dor, você não precisa sentir o mesmo que o cliente. Compartilhar da dor dele, aconselhá-lo, é diferente de você se apropriar daquilo como se fosse seu, isso soa falso. Não foi com você, você não está sentindo aquela dor. É horrível, mas não é seu. Entendem o que eu estou dizendo? Não é, deixa o cliente aí. Não é isso. Mas você para, você ouve, você olha, você mostrando atenção, fazendo gestos de que está ouvindo. Sim. O cliente fala, você viu que absurdo. Complicado. Né? De vez em quando você coloca uma ou outra palavra que mostra que está entendendo, principalmente se for aquele relato muito longo, você pontuar o seu longo relato com algumas palavras ou com algumas... expressões, sim, claro, mais alguma coisa, mas não interromper o cliente também é fundamental, e ouvi-lo até o fim. Se ele parar de falar, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? E aí, se ele não tiver, você começa. E quando você começar a falar, você tem que ter muito cuidado com o tom da sua voz. Por quê? Tom de voz ele deve se adequar sempre ao ambiente em que você está. Por exemplo, se eu estivesse sem o microfone, eu teria que falar mais alto, porque senão quem está lá no fundo não me entende. Como eu estou com o microfone, eu abaixo o meu tom de voz. Porque se eu usar o mesmo tom de voz, fica um pouco distorcido. Seu ambiente de trabalho é pequeno, é grande, e como é a sua voz? A sua voz é uma voz potente, né? Geralmente, por exemplo, quem é de família italiana vai falar, mas vai falar que é uma coisa, né? Você está vendo aqui o que é... Faça essa adequação. E, importante, evite... Né, sua voz não é um megafone, mas ela também não pode ser uma coisa que ninguém ouve. Eu tinha uma professora da faculdade que falava exatamente assim. Ela era excelente, mas era um pouco complicado entender a aula dela. Está conversando com o cliente, é a sua vez de falar? Gente, manter o mesmo tom de voz. Sempre é legal? Não. Imagina se eu fizesse toda a palestra assim, dizendo que vocês têm que falar com os clientes, demonstrando atenção, entendimento, e aí você vai ouvir o cliente. Em 5 minutos já estava todo mundo dormindo.
Então, subir, elevar um pouco, baixar um pouco, modular um pouco a voz é importante, sim. Não manter sempre o mesmo tom, porque senão isso é cansativo. E aí a pessoa se distrai, né? Ela vai viajar. Oi, como? Quando? Onde? Por quê? E evitar, assim como evitar manter sempre o mesmo tom de voz, evitar o exagero. Não só no tom, como no vocabulário. Volto a dizer, mas é um absurdo que, mas olha o que o seu marido fez com a senhora, deixar o seu filho desamparado, que coisa horrível. Você é advogado, você fala, que coisa horrível, agora corta para mim. Põe na tela. Não, não precisa, né? Tem gente que é paga para fazer isso, não precisa ser você. Emoção, além de não combinar, ela é facilmente confundida com exagero e pode soar, como eu coloquei ali, falsa ou pretensiosa. Se a narrativa do seu cliente for longa, mostre, né, de tempos em tempos que você entende. Se fizer perguntas, espere a pessoa terminar de falar. E por isso que eu disse da importância das anotações, gente. Porque imagina, a pessoa falou por 2 horas. Se você não anotou nada, você vai começar perguntando o que mesmo? Desculpa, como a senhora chama? Vá anotando os pontos importantes, porque aí quando a pessoa terminar, se você precisar de uma explicação mais detalhada, porque obviamente a pessoa vai achar que te falou tudo, mas a gente sabe que o advogado trabalha em cima do detalhe, né? Então, o meu... Não, porque aí né, a pessoa está relatando um caso de agressão. Porque aí ele entrou com uma faca. Como? Na mão, empunhada, apontando, né? São detalhes que você precisa. Você vai perguntando, se a pessoa não falar, e vai montando passo a passo do que precisa ser colocado no processo. Telefone celular. Do advogado, né? Seus telefones celular. Só tem uma coisa para dizer para você. Foi claro? Mas não é importante. Se você está com um cliente, o importante é o cliente. De preferência, o celular fica no silencioso, nem no vibracol, porque se ficar no vibracol e vibrar, o cliente vai se incomodar. Mas e se o cliente atender? Bom, ele é o cliente. Não é simples? Você está numa consulta médica, você está comentando da dor, você está sentindo médico, aí toca o celular, mas só um minutinho. Ô, mulher, não, faz assim, passa no mercado. Poxa vida. Mas é outro cliente, é uma reunião. Horário de cliente é sagrado, não atenda ao celular. De preferência, o seu celular não vai estar nem à vista. Mas e o telefone do escritório? Vai tocar o ramal na minha sala. Se tocar o ramal na sua sala, você já avisa o funcionário. Estou em atendimento até tal hora. Não posso receber ligações. E não receba. Não atenda telefone, não mexa no celular, não use o Facebook. Além de ser deselegante, mostra para o cliente desleixo e desatenção em relação a ele. Portanto, proibido. Sócrates, bom, aí o cara viaja, né? Ele traz lá um filósofo da Grécia Antiga, que é aquele cara que eu lembro que mandaram tomar veneno. É verdade, o Sócrates ele tomou veneno, ele morreu condenado, né, tomando cicuta. Mas por que eu trouxe Sócrates? Porque ele tem uma frase incrível. Sei que nada sei. Ponto. Que isso? Está chamando a gente de burro, professor? Não. Mas tenham a humildade de admitir que não conhecem algo, se de fato não conhecerem. É terrível para um cliente perceber que você está mentindo. Mas ele não vai perceber na hora. Ele pode não perceber na hora, mas se ele perceber, acabou ali toda a sua chance com aquele cliente. Ponto. Nada que você faça vai desculpar uma mentira. Mas o cliente vem, então você faz um processo, você é da área trabalhista, ele vem com uma reclamação da empresa dele, ele quer saber o que você pode fazer. Você nunca viu uma reclamação daquele tipo? Você diga, olha, realmente parece ser pertinente à área, mas eu não posso te dar uma resposta agora. No caso que o senhor me traz de novo, eu vou pesquisar, eu posso telefonar para o senhor amanhã? Posso entrar em contato? Combine com o cliente.
E, obviamente, cumpra. Se você falou que vai telefonar amanhã, no outro dia você liga para o cliente, olha, eu realmente vi, é possível, o senhor quer passar aqui para conversar novamente, conversa por telefone, enfim. Se você não sabe, gente, dizer que vai pesquisar é super tranquilo. Aliás, isso não demonstra desconhecimento, isso demonstra, primeiro, humildade, segundo, vontade de conhecer. Olha, eu vou fazer porque você me pediu. E como você é importante para mim, eu vou pesquisar. Eu falo isso muito para os meus alunos. Aí eles falam, professor, mas você não sabe, às vezes, sabe aquela palavra que fugiu da sua cabeça? Não, vou olhar o dicionário, eu pego o dicionário, eu vou pesquisar. Eu não sei tudo, você não tem que saber. Competência não é saber tudo, é saber o que fazer dentro de tudo. Bom, e se o cliente trouxe uma coisa que realmente não é da minha área? Então, ele achou que era um problema de vara trabalhista, mas é um problema cível. Mais do que trabalhista, e eu não faço cível. Existe um termo em inglês, mas eu prefiro o termo em português. Então, o termo em inglês é networking. O termo em português é rede de contatos. Isso é fundamental para vocês. Saber quem procurar, no caso de você não ser a pessoa indicada. Mas você não vai falar para o cliente, olha, procure um cível. Não, olha, aí você abre lá na sua gaveta, eu tenho aqui um colega que faz área cível, ele é um excelente advogado, o senhor pode procurá-lo, ele atende em tal lugar. Se o cliente falar que vai procurá-lo, o cliente saiu do seu escritório, você liga para o seu amigo e fala, Roberto, tudo bem? Olha, aqui é o Átila, acabou de passar aqui o cliente fulano de tal, ele veio, falou tal e tal coisa, passei ele para você, ele vai te ligar. Avise o seu colega, tem essa rede de colegas que podem prestar, como eu coloquei aqui, um atendimento com a mesma cortesia e competência que você. Mas eu perdi aquele cliente. Não, você não perdeu, você ganhou, porque quando ele precisar de você, é para você que ele vai. Isso não é uma prática muito comum, né? Se você vai, por exemplo, no comércio, eu não tenho calça jeans. Não tenho calça jeans, mas na loja ali da frente tem. Alguém da sua região, um colega, algum profissional seu foi valorizado. Se não foi você, foi um outro advogado, mas a profissão como um todo, bom profissional de direito, vai ser lembrado por aquele cliente. Mas ele não vai me contratar, mas se ele tiver um amigo que precisa de trabalhista, ele vai mandar para você. Muito bem. Eu trouxe aqui um pequeno bônus para vocês, porque eu digo que é um bônus, porque, na verdade, a palestra de hoje era sobre o atendimento individual, né? Sobre o que nós falamos até aqui, receber o cliente, conversar com ele. Mas eu trouxe algumas dicas básicas de etiqueta para trabalho em equipe, que é assunto de um curso que nós vamos fazer em outubro, na região da Avenida Paulista, fora aqui da ordem, mas tenho novidade já já. Trabalho em equipe. Bom, você trabalha num escritório grande. Algumas coisas funcionam da mesma forma, outras são específicas. Eu trouxe algumas que sempre chamam a atenção e dão probleminhas. Primeiro, reunião. Quem aqui acha muito legal quando o chefe fala, olha, hoje a gente vai ficar 2 horas a mais que vai ter uma reunião de trabalho com todo mundo. Ei! Nossa, que bom. O que eu queria mesmo era ter uma reunião hoje. Mas, né? Acontece, dependendo do lugar, as reuniões são periódicas, semanais, mensais, enfim. Pontualidade. Chegar atrasado numa reunião? Mas e o chefe chegou atrasado? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Ele é o chefe. Se ele sempre chegar atrasado e ele tiver um chefe superior a ele, deixa que o superior veja. Não vai você também fazer a linha direta, tá? Mas você vai ser pontual. Sempre. Não conversa com o coleguinha. Isso na escola o professor não gostava. Imagina no trabalho. O chefe está lá falando, você... Porque também, imagina, você acha que... Ou então você está conversando de outra coisa. Amiga, nossa, eu fiz um bolo ontem que ficou uma delícia. Onde você fez a unha? Ouça, numa reunião. Ouça. Mas você gosta de falar. Você está lá coçando para falar. Se você não tiver oportunidade, não é porque você falou numa reunião que o seu chefe vai te achar mais legal. Principalmente se você falou algo que ele não queria ouvir, aí ele não vai te achar mais legal mesmo. Mas se for algo importante, você tem que pensar 2 coisas. Primeiro, precisa ser exposto coletivamente? Se é uma coisa que diz respeito ao coletivo e você pode ou é útil expor numa reunião, exponha. Mas
Isso é uma coisa que eu podia falar só com o chefe. Então, você não precisa abrir na sala de reunião. Você vai na sala do seu chefe e fala depois. Desligue o celular e não mexa nele, a não ser que seja para anotações, isso seja permitido. Comunique se por algum outro evento você não pode chegar no horário. Então, o chefe marcou uma reunião, mas você já tem um cliente agendado. Avise o seu chefe. Se ele mandar se remarcar com o cliente, paciência. Se não, ele está sabendo que a reunião é das 9 às 11, mas você vai chegar às 10, porque você está atendendo um cliente até às 10 horas. Não chegue atrasado sem justificativa. Mesma coisa se você precisar sair antes. Se precisar sair antes, também comunique. Olha, eu preciso atender um cliente, eu tenho um compromisso. Não é. Se a reunião não foi marcada com tanta antecedência assim, você já tem um médico, tem alguma coisa, sem problemas você avisar. Claro que evite usar esse recurso sempre. Mas tudo que fugir à pauta deve ser comunicado à pessoa que coordena a reunião. E-mail corporativo. E-mail corporativo é uma outra coisa. Tem alguns escritórios que oferecem. Aliás, isso é uma dica que eu coloquei na apostila que nós temos, que é a seguinte: se você tem um escritório, invista num e-mail próprio. Num site, num e-mail. O seu escritório, no começo, você põe lá doutoratila@gmail.com. No começo vale, mas logo que você já tiver como investir, coloque assim, doutoratila@almadadvogados.com.br. Ter a extensão do seu e-mail com o seu nome ou com o nome do seu escritório dá uma impressão sempre de maior profissionalismo e distancia você do amadorismo. Existem criadores de site que cobram mensalidades até bastante acessíveis, até anuidades, e que você mesmo pode fazer. Você não precisa ser um expert na internet, você tem um site básico que tem contas de e-mail próprias. Mas se você está no seu e-mail corporativo é uma ferramenta de comunicação ou interna ou com o cliente. Com o cliente a gente conversa numa outra oportunidade, mas vamos pensar na comunicação interna. Se é o e-mail que você vai usar para falar com seus colegas e com o seu chefe, nada de piada, nada de corrente, nada de dica, nada de pedido pessoal. Pedido pessoal é no e-mail pessoal. E, por favor, não use o e-mail da sua empresa para mandar currículo para outra. Vocês riem, mas isso acontece. Ah, já estou aqui mesmo, está aqui no e-mail, eu vou mandar. Não se esqueça que alguns provedores de e-mail, existe um e-mail que é, digamos, o cabeça, o coordenador, e ele tem acesso aos outros. Se alguém descobrir que você está mandando currículo do e-mail da empresa, a sua chance de ficar lá é zero, nenhuma ou já era? Ah, mas você vai mandar um currículo, usa sempre e-mail pessoal, né? E-mail de trabalho para mandar currículo não dá. Observe o grau de formalidade a ser mantido com os colegas por e-mail. A mesma formalidade que você usa com clientes. Você usa... Ah, mas ele é meu colega de mesa, eu trato lá... É o, sei lá, é o Bolinha. Ele é o Bolinha quando você for conversar com ele. No e-mail é o senhor, não sei, prezado, fulano. A comunicação escrita é sempre mais formal. E amigo de trabalho. Legal fazer amigo, né? Claro que pode fazer amigo no trabalho. Seu colega pode ser seu amigo, não tem nenhum problema. Até a interação fica mais saudável. Porém, a amizade pode até começar por conta do trabalho, mas não é no trabalho que ela vai se manifestar calorosamente. Digamos que você indique um amigo seu, vamos pensar numa outra situação. Eu tenho um amigo advogado, mas eu conheci na faculdade, a gente se encontrou depois de 10 anos, e eu indiquei, ele foi trabalhar comigo, estou super feliz. Fora. Lá dentro, olá, fulano, como vai? Bom dia, boa tarde, assuntos de trabalho. Tratamento caloroso é fora da empresa. Porque dentro da empresa pega extremamente mal para todos os seus outros colegas que não vão entender aquela amizade que de repente apareceu tão forte. Eu não preciso me prolongar muito nisso, vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Se forem pessoas de setores diferentes, se for um funcionário com um chefe, se forem de sexo oposto, já deu, já vão falar que está de casa, já vai sair tudo. Estou mentindo? Não. Então, resguarde-se, né? Não vire alvo de fofoca que pode crescer, e quando você vê você ou seu amigo estão na rua, isso também é bastante desagradável. Bom, mas aí você ou seu amigo saíram do escritório. Um foi demitido, pediu para sair, a amizade acabou?
Não, se a pessoa já era amiga antes, ela pode e deve continuar sendo amiga depois, com um único cuidado. Digamos, eu não trabalho mais no mesmo escritório que a Letícia. Mas eu vou encontrar a Letícia. A Letícia vai falar do escritório para mim? Não, eu também não vou falar do escritório com a Letícia. Por quê? Não compartilhamos mais do mesmo ambiente. Seja ela tendo saído ou eu, tudo que falarmos vai assumir um caráter de fofoca. Vamos conversar sobre outra coisa, no máximo, como está fulano, como está cicrano, mas se eu não divido mais o mesmo espaço de trabalho, e a pessoa é minha amiga, eu sou amiga dela por algum outro motivo. Eu não vou ficar lembrando, ou cutucando, ou perguntando, ou querendo passar informações sobre um lugar de trabalho que nós não compartilhamos mais. Muito bem. Bom, depois de tudo isso, eu tenho a agradecer a vocês por terem ficado, terem vindo. Espero que tenha sido útil e espero revê-los nos cursos e em outras oportunidades aqui. Muito obrigado. Ter consumido, há uma concorrência cada vez maior, sobretudo em épocas bicudas como a nossa, e você, bom profissional, não pode ter só competência técnica, você precisa se diferenciar para atender a esse cliente. Bom, a primeira coisa, né, já que estamos falando de etiqueta, em qualquer lugar, são os celulares. Vamos começar a falar sobre eles. Então, os celulares, no cinema, numa palestra, eu peço, por favor, que não coloquem para tocar, que fiquem no vibracol e, claro, que não tirem fotos durante a apresentação. As dúvidas ficam para o final também, que a gente conversa depois, né? Depois da nossa conversa eu abro para perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para tirar quaisquer dúvidas que porventura surjam. Vamos, sem mais delongas, começar. Primeira coisa, quem aqui já tem, né, já é advogado formado, já exerce? Eu queria fazer essa divisão. Já trabalha no escritório. Quem é estudante? A maioria. Então, a maioria está batalhando para entrar no mercado de trabalho ou está entrando agora, é isso? Muito bem. Então, a importância disso para todos é grande, para quem está buscando uma vaga, sobretudo, mas para quem já tem a sua vaga, já trabalha no escritório mesmo, já tem o seu escritório, é importante lembrar que a conquista do cliente é diária. E a conquista do cliente tem a ver com vender-se. Você fala, como assim, venda-se? É, isso mesmo. Todo profissional se vende. Você vende um serviço, mas para a pessoa comprar o seu serviço, ela precisa, digamos, comprar você, comprar a sua imagem, entender quem você é e saber por que você é a pessoa mais indicada para prestar aquele serviço a ela. Ah, mas eu sou um excelente advogado, ou eu sou um aluno muito bom, eu tiro as melhores notas na faculdade, eu conheço toda a teoria. Gente, vamos combinar que conhecer a teoria do direito, para você, advogado, é obrigação. Claro que existem brilhantes profissionais, brilhantes advogados, e depois brilhantes juristas, mas o brilhantismo, ele só se dá a conhecer quando o cliente já está interagindo com você, já o contratou, já conhece seu serviço. Quando ele entra no seu escritório, quando ele marca uma reunião, ele não sabe que você é brilhante. Talvez ele tenha ido lá porque alguém indicou dizendo que é muito bom. Mas mesmo quando nós vamos a um profissional indicado, vamos pegar um outro profissional, um outro exemplo, um médico. Você tem lá um problema ortopédico, um amigo seu indica um ortopedista e fala que ele é ótimo. Você vai lá, você é mal atendido. O médico atrasa. O médico não te examina direito. Você vai sair com a impressão de que ele é um bom ortopedista? Ah, mas o colega falou que ele era ótimo, mas ele deu entrevista não sei aonde, mas ele é premiado, mas ele é doutor, pós-doutor. Ele atendeu o seu problema? Portanto, o bom profissional é aquele que é capaz de atender o problema que o cliente traz. E, por isso, ele se vende no sentido de que ele tem que mostrar, oi, olha, eu sou o professor Átila, vocês vieram aqui assistir a minha palestra, e eu espero que vocês saiam daqui achando que eu sou realmente a pessoa mais indicada para falar do que eu estou falando. Você é advogado, então você vai ser a pessoa mais indicada para resolver o problema X ou Y que o cliente trouxer.
Bom, mas vocês nunca venderam nada. A época da faculdade era uma época muito divertida, pelo menos para mim foi, porque quem faz faculdade sabe que às vezes a gente precisa sobreviver de algumas maneiras, e quando o bolso aperta, né, a gente vai dar um jeito. A gente vende alguma coisa, aí a gente aprende uma receita de bolo com a mãe, vai vender trufa, vai vender, enfim, perfume. Aí você fala, eu nunca vendi nada. É esse tipo de venda, né, que eu preciso conhecer? É essa venda que eu vou fazer? Não. Na verdade, o que é vender? O que eu entendo como vender e o que eu quero que vocês entendam. Vender é, como está em negrito ali, oferecer algo de qualidade que vá ao encontro da necessidade de alguém específico. Então, a primeira coisa, se você vende um serviço e não um produto, claro que a sua formação técnica, o seu conhecimento técnico vai garantir uma maior qualidade do seu serviço, atualização constante, enfim. Nesse sentido, e aí vem a segunda coisa, todo bom profissional vende uma imagem. Quem aqui está procurando emprego na área do direito? Quem aqui começou faz pouco tempo, é estagiário? Quem começou faz pouco tempo ou quem está procurando? Qual é a primeira coisa que acontece quando você chega numa empresa? Tem que passar por uma série de entrevistas, às vezes muitas, várias etapas, e sempre mostrando uma imagem positiva, uma imagem de disposição. Aí você conseguiu o emprego, acabou, é isso? Então agora você já tem a sua vaga garantida. Você não precisa fazer mais nada? Não. Se não é o seu lugar, não é o seu escritório, se você trabalha para alguém, você tem que mostrar todo dia que você conquistou aquela vaga por mérito, e por mérito vai continuar. E se é o seu escritório, você tem que cortar um dobrado maior ainda, porque além de garantir o seu trabalho, você possivelmente vai garantir o trabalho de mais alguém e trazer clientes, se manter no mercado. Certo? Muito bem, então eu trouxe algumas dicas, algumas ideias para vocês receberem o cliente, organizarem o escritório de vocês, conversarem, interagirem de uma maneira agradável, de uma maneira clara, para que o cliente se satisfaça com vocês e os contrate. Esse é o primeiro objetivo, ser contratado pelo cliente. Como eu conversava com o Dr. Ávila, agora há pouco na salinha, ora, você faz área civil, assim como você vários outros advogados. Você faz área tributária, assim como você vários outros, e talvez até próximos geograficamente de onde você está. Se todos fazem, digamos, a mesma coisa, ou trabalham na mesma área, você não pode ser mais um. Você tem que ser a pessoa certa. Então, vamos entender um pouco como ser a pessoa certa, primeiro com um vídeo. Eu falei que quem vende um serviço, não um produto, mais importante do que o serviço em si, é começar a vender a ideia, a sua ideia, vender a sua imagem. Eu trouxe uma propaganda que foi premiada, uma propaganda do ano 2000, uma propaganda da Varig, uma companhia aérea que existiu aqui no Brasil até 10 anos atrás, que vende uma ideia. Eu vou mostrar a propaganda para vocês e eu quero conversar sobre isso. A ideia que se vende e por que essa propaganda, graças a essa ideia, recebeu tantos prêmios. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos ser contemplados com mais uma palestra hoje. A apresentação e etiqueta de advogados que conquistam clientes.
É uma palestra interessante, então é uma espécie de... Estive conversando com o palestrante agora lá na sala, que isso seria como se fosse uma relações públicas. É muito interessante, então, uma forma de conquistar o cliente, uma forma de se apresentar. Então, o expositor é o professor Átila Almada. Antes de passar a palavra a ele, então eu vou mais uma vez lembrar que isso é promovido pelo Departamento de Cultura e Eventos, presidido pelo Dr. Humberto Borges Durso e pelo Dr. Marcos da Costa, o nosso presidente. O currículo do professor Átila Almada é o seguinte: é licenciado em Letras pela Unicamp, é docente em colégios, cursos de pré-vestibulares e preparatórios para concursos públicos, pesquisador de memória histórica paulista, consultor da Comissão do Acadêmico de Direito e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB. Então, eu tenho certeza que nós teremos hoje, é uma novidade, é a primeira palestra que eu vejo, que eu presido nesse sentido. Mas tenho certeza, pela forma que tem, pelo currículo, que nós teremos hoje uma bela palestra nesse sentido. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra então ao Dr. Átila Almada. Muito obrigado. Boa noite. Fico muito feliz que vocês tenham vindo. Esse título de Etiqueta e Atendimento é um título novo aqui na OAB. A Almada Consultoria já trabalha com esse portfólio também de comunicação há algum tempo. Mas fico muito feliz, como disse, porque atender a um cliente é um desafio hoje para qualquer um que presta um serviço. Mesmo que seja um serviço de primeira necessidade, mesmo que você venda um produto que não tem como não ser... O Brasil voa com as asas da Varig. Muito bem. Vejam que o nome da empresa, ou o produto em si, aparece, talvez nos 3 segundos finais de uma propaganda de 30. Ora, a Varig, assim como outras empresas, vendia o serviço que qualquer empresária vende. Pegar você, passageiro, no ponto A e levar até o ponto B. Qual é a diferença dessa propaganda? Que ideia está sendo vendida aqui? Primeiro, ela tem uma ocasião especial, os 500 anos do Brasil, uma propaganda do ano 2000, mas percebam que ela não está vendendo uma passagem aérea. Ela está vendendo a integração de um país. Ela está vendendo um país, né, a ideia de um país que está unido, ou que pode se unir com as asas da Varig, porque em qualquer das regiões, seja numa praia do Rio de Janeiro, seja no centro de São Paulo, seja no Pampa, seja Ribeirinha, na Amazônia, seja Baiana, em Salvador, ela olha para cima e ela vê a sombra de um avião, né, que remete à ideia da Varig. Portanto, aqui se vende a unidade, se vende um país que comemorava 500 anos e precisava ficar junto. Você precisava conhecer as riquezas, as belezas, as diferenças, as imagens que esse país trazia para você. Qual é a melhor maneira para conhecer? Voando com as asas da Varig, já que o Brasil, de 500 anos, voava com as asas da Varig. Percebam que todo profissional que trabalha nessa área de vendas, uma vez eu lendo sobre isso, né, descobri que eles passam por alguns testes um pouco estranhos. Sabe essas pessoas que trabalham nesses canais que vendem pela televisão ou pela internet? Eles têm que começar vendendo o invendável. Para saber se eles podem ser contratados, eles têm que vender produtos como água em pó. E o que é água em pó? Basta adicionar água. E eles têm que convencer alguém a comprar água em pó. Já imaginaram a dificuldade de convencer alguém a comprar isso? Ou então, uma vez eu vi uma entrevista de uma apresentadora de TV que tinha começado assim: "Bom, qual foi a primeira coisa que você teve que vender quando você começou nesse canal de vendas?" Ela falou: "Puxa vida, eu tive que vender o jazigo de um cemitério." Um cemitério novo, que estava um empreendimento, ligou: "Olha, nós queremos que você venha aqui anunciar o nosso empreendimento." Imagina como é que você vai, no meio de um programa de vendas, sorrindo, né, falar para a pessoa comprar um jazigo no cemitério X. Bom, se você chegar dizendo que você está vendendo um jazigo de um